Para começar, nós vamos fazer um laço mágico, e mais uma correntinha, que agora vai equivaler a um meio ponto alto. Já tenho um meio ponto alto aqui, agora eu vou fazer mais 7 meio ponto alto, porque aqui dentro do meu laço mágico eu vou precisar de 8 meio ponto alto. Feitos os 8 pontos, eu puxo aqui o meu fio e eu fecho esta minha primeira carreira com um ponto baixíssimo aqui na correntinha que eu fiz ali quando eu subi os 2 pontos, né? Então, aqui eu fecho o meu laço mágico, ficando essa bolinha. Para a segunda carreira, vou levantar 1, 2 correntinhas, que equivale, né, ao meio ponto alto, e aqui mesmo eu já faço um outro meio ponto alto. Por quê? Porque esta segunda carreira, ela será toda de aumento. O aumento são 2 pontos na mesma correntinha de base. Então, se eu comecei com 8 pontos, agora eu vou terminar esta segunda carreira com 16 pontos, fazendo 2 pontos em cada correntinha de base. Finalizada a segunda carreira, nós prendemos aqui, neste ponto que fica aqui para cima, que é o nosso ponto de encerramento de carreira. Então, em todas as carreiras, nós vamos finalizar desta forma, com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, nós vamos fazer 2 correntinhas e vamos fazer já aqui um aumento. Então, por toda esta carreira, nós vamos trabalhar um ponto e um aumento. Então, é assim que nós vamos trabalhar esta terceira carreira. Quarta carreira, nós vamos fazer 2 correntinhas, aqui mesmo um aumento. Agora, nós vamos fazer 2 pontos. E na próxima carreira, um aumento. Então, nesta carreira, nós vamos fazer um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. Para a quinta carreira, nós vamos fazer um aumento e 3 pontos. 1, 2, 3. Portanto, nesta carreira, nós vamos fazer um aumento, 3 pontos e um aumento. Finalizada a quinta carreira, agora, para a sexta carreira e para as próximas, nós vamos fazer 5 carreiras ponto sobre ponto. Então, cada correntinha de base vai levar um ponto. Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto por 5 carreiras. Ponto sobre ponto, 5 carreiras. Fiz as 5 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5 de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos começar as carreiras de diminuição. Então, eu faço 1, 2 correntinhas, que equivale a um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Então, agora eu fiz 3 pontos e vou fazer uma diminuição. Ou seja, pegar 2 pontos aqui e transformar em um ponto só. Então, por toda esta carreira, nós vamos fazer 3 pontos, 2, 3 e uma diminuição. Carreira finalizada. Para a próxima carreira, que é a nossa 12ª carreira, nós vamos fazer 2 pontos e uma
diminuição. Então, nesta carreira, será feito 1, 2 pontos e uma diminuição por toda esta carreira. Carreira finalizada. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição. Um ponto, e uma diminuição. Tá? Então, é desta forma que nós vamos trabalhar. Um ponto, uma diminuição, até o final desta carreira. Finalizada esta carreira, agora nós vamos fazer, nesta 14ª carreira, ponto sobre ponto. Tá? Então, aqui agora é ponto sobre ponto por toda esta carreira. Carreira finalizada, puxei aqui o meu fio e agora eu vou começar a colocar o enchimento aqui da coelha, porque esta é a cabeça da nossa coelha. Então, nós vamos encher aqui a cabeça com bastante enchimento para ficar bem redondinha, bem durinha. A cabeça da coelhinha ficou bem cheinha desta forma. Agora, nós vamos começar o corpo do coelho. Então, nós vamos começar com o aumento novamente. Então, são 2 correntinhas e aqui mesmo um ponto. Próximo ponto, um ponto. Próximo ponto, um aumento. E o próximo ponto, um ponto. Então, neste aumento, nós vamos fazer um aumento, um ponto, um aumento, um ponto. Para a próxima carreira, nós vamos fazer 2 correntinhas, né? E agora, ponto sobre ponto. Então, é uma carreira agora de ponto sobre ponto. Próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira de aumentos novamente. Então, aqui, um aumento e um, 2 pontos. E agora, o aumento, tá? Então, esta carreira, nós vamos fazer um aumento, 2 pontos e um aumento. Para a próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, cada correntinha de base, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, agora nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Fiz aqui 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, eu vou começar as diminuições. Então, aqui eu faço 2 pontos, 2 pontos e uma diminuição. Tá? Faço agora novamente 1, 2 pontos e uma diminuição. Então, é assim agora que eu vou trabalhar esta carreira. Finalizei a carreira, agora eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer já direto uma diminuição.
Então, agora será um ponto e uma diminuição por toda esta carreira. Finalizei esta carreira, puxei aqui a minha laçada e agora eu vou encher aqui o meu corpinho bem cheinho com o meu enchimento. Enchemos então aqui o corpinho e agora nesta carreira nós vamos fazer uma, duas correntinhas e todos os pontos aqui nós faremos diminuição. Então, agora será uma carreira somente de diminuições. Vamos fazer diminuições por toda esta carreira. Finalizei a carreira só de diminuições. Fechei com um ponto baixíssimo e agora eu faço uma correntinha e corto o meu fio, deixando uma quantidade de fio aqui para costura, tá? Então, agora aqui eu corto, puxo e ficou esse espacinho aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar a minha agulha de tapeçaria, vou colocar aqui no fio, minha agulha de tapeçaria, e eu vou passar aqui ponto a ponto do meu trabalho. E vou puxando, tá? Então, eu vou pegar as duas laçadas aqui, as duas laçadas do meu ponto de base, até o último aqui. Aí, eu puxo aqui, encerrando assim esta carreira. Aqui, eu faço um nozinho. Puxo também. E bem aqui dentro eu enfio a minha agulha e saio aqui no corpo, tá? Então, ficando assim, bem fechadinho, fundinho da minha coelha. Então, eu passo a agulha pelo meio do meu enchimento, ó, e ali vai sumir o meu fio, tá? Então, o corpinho já está pronto. Para os bracinhos, eu fiz um laço mágico, subo uma correntinha e agora aqui dentro eu vou colocar 6 pontos. Já tenho um aqui, então agora eu vou colocar mais 5 meio pontos altos aqui dentro para formar os meus 6 pontos dentro do meu laço mágico. Fechei o meu laço com um ponto baixíssimo e agora eu vou fazer uma, duas correntinhas e já vou aqui mesmo fazer o meu primeiro aumento. Tá? Então, aqui eu já faço já o meu primeiro aumento. Próximo ponto, outro aumento. Então, por toda esta carreira, serão feitos aumentos, é uma carreira de aumentos. Como eu tenho aqui 6 pontos aqui fora, eu terei 12 pontos. Finalizada aqui a carreira, a próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto por toda esta carreira. Finalizada a minha carreira, faço um ponto baixo, corto aqui o meu fio e a pontinha aqui do bracinho já está pronta. Agora, eu vou passar para a lã branca. E eu vou voltar a fazer aqui ponto sobre ponto, né? Então, se eu tinha ali os meus 12 pontos,
aqui eu sigo também fazendo 12 pontos, né? Fiz um ponto baixo e uma correntinha, e aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, só que em branco, tá? Por toda esta carreira. Fiz aqui a carreira de ponto sobre ponto e mais uma de ponto sobre ponto. Agora, nós finalizamos, encerramos aqui com uma correntinha, cortamos o fio e agora nós vamos fazer outro exatamente igual a este bracinho que foi feito. E assim as duas mãozinhas ficaram prontas. Para os pés, eu fiz um laço mágico, uma correntinha, e agora aqui dentro deste laço, eu vou colocar um total de 8 pontos. Então, eu já tenho aqui 3, agora eu vou completar 8 pontos. Fechei o meu laço com 8 pontos, agora eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer uma carreira toda de aumentos. Então, se eu tenho 8 pontos, agora eu vou ficar com um total de 16 pontos, sempre trabalhando com o meio ponto alto. Próxima carreira, nós vamos fazer um aumento, 2 pontos na mesma correntinha de base, e um ponto na correntinha de base. Então, esta carreira será um aumento e um ponto. Próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto. Nossa próxima carreira será uma carreira de redução. Então, nós vamos fazer um ponto e vamos diminuir um ponto, tá? Então, é um ponto normal e uma diminuição. Assim, por toda esta carreira. Próxima carreira, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos e o próximo uma diminuição. Então, a cada 4 pontos, nós vamos formar uma diminuição. Aqui no final, nós começamos, né, com 4 pontos, começamos com 4 pontos e finalizamos com 4 pontos, e agora aqui nós vamos fechar a nossa carreira, fazer uma correntinha e vamos arrematar aqui, porque agora nós vamos fazer uma carreira com a lã branca. Esta carreira nós vamos fazer em branco, ponto sobre ponto, só esta carreira. E nós já arrematamos o nosso trabalho. Então, é ponto sobre ponto aqui nesta carreira e nós encerramos assim a parte do pezinho do coelho. Tenho aqui, então, os 2 pés do meu coelho. Para fazer o rabinho, o pompom, eu vou enrolar aqui o meu fio nesses 3 dedos. Vou enrolar 25 vezes. Então, 1, 2, 3, 25 vezes. Enrolado, eu corto o meu fio e tiro aqui da minha mão com muito cuidado. Cortei um pedaço do meu fio, vou colocar aqui e o enrolado por cima. E eu vou amarrar aqui bem
bem no meio. Vou amarrar aqui, bem no meio aqui. Dei um nozinho, bem apertado, e vou dar outro nozinho. Tá? De um lado eu deixei bem comprido já para fazer ali a costura, tá? Então, depois de feito isso, eu vou cortando aqui, vou esticando aqui os meus fios e vou cortando. Dos dois lados eu vou fazer isso. Depois de cortado, eu vou pegar este fio maior, já coloquei aqui a minha agulha de tapeçaria. Eu vou enrolar aqui por 2 vezes só, mas eu vou enrolar bem apertado mesmo, tá? Então, eu vou apertar bem aqui por 2 vezes, bem apertado. Depois de bem apertado, vou passar o meu fio aqui por dentro, que vai estar bem justo, né? E eu aqui vou dar um nozinho, tá? Então, aqui a gente vai separando e aqui vai ser dado um nozinho. Depois disso, nós puxamos aqui tudo para baixo, tá? E aqui fica o nosso pomponzinho. Aí, a gente vai aqui acertando o tamanho e arredondando ele, tá? Ele vai atrás ali do coelhinho. Agora, nós vamos começar a costurar as partes do nosso coelho. Para a costura, eu vou encher primeiro aqui os meus pezinhos. Vou passar aqui a agulha na lã e vou... Aqui tem essa linha do encontro dos pontos. Então, eu vou virar aqui pra frente e eu vou colocar os pezinhos aqui nesta posição, cheio, né? Primeiro eu vou encher aqui, nesta posição que eu vou costurar com a própria lã e a agulha. Depois eu encho as mãozinhas e vou costurá-las aqui. E no fim, o rabinho em pompom, que eu vou costurar bem aqui atrás. Vamos lá, então? Para a touca, nós vamos fazer um laço mágico, uma correntinha, e aqui dentro do laço, nós vamos colocar 8 meio ponto alto. 8 meio ponto alto. Fechei o meu laço com 8 pontos. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas e vou fazer aumentos. Então, é uma carreira de aumentos. Cada ponto nós vamos colocar aqui 2 pontos e no final nós teremos 16 pontos. Próxima carreira, nós vamos fazer um aumento e um ponto. Então, esta carreira será de um aumento, um ponto, um aumento, um ponto. Próxima carreira, nós vamos fazer 2 correntinhas, um aumento e 2 pontos. 1, 2 pontos. Então, por toda esta carreira, será um aumento e 2 pontos. Próxima carreira, nós vamos fazer um aumento e 3 pontos. 1, 2, 3. Então, por toda esta carreira, será um aumento e 3 pontos. Próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto
Em cada correntinha de base, um ponto. Então, nós vamos fazer isso por 2 carreiras. 2 carreiras, ponto sobre ponto. Fiz 1, 2 carreiras, ponto sobre ponto. E agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas e vou fazer ponto sobre ponto, só que agora eu vou fazer 30 pontos. Então, eu vou fazer 30 pontos, ponto sobre ponto. Cheguei aqui nos 30 pontos, agora eu faço 1, 2 correntinhas e volto aqui na minha carreira fazendo também 30 pontos. Então, agora eu vou fazer este vai e volta, somente de 30 pontos por 7 carreiras. Fiz 4 carreiras, 1, 2, 3, 4 carreiras, ponto sobre ponto. Agora, nós vamos continuar aqui no ponto sobre ponto, já fiz aqui a minha correntinha, que já tá certo. Agora, eu vou fazer aqui 14 pontos. Então, eu já tenho 1, 2, 3, vou fazer 14 pontos aqui. Fiz os 14 pontos, agora neste próximo nós vamos fazer uma diminuição. Vamos fazer uma diminuição e vamos seguir aqui ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, até o final. Então, aqui no meio só que vai ter essa diminuição. Agora, nós vamos seguir ponto sobre ponto até o final. Cheguei no final da carreira, vou fazer aqui os meus 2 pontos, vou virar o meu trabalho e eu vou seguir ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, até eu encontrar ali a minha diminuição. Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto até encontrar a diminuição ali no meio da carreira. Achei aqui a minha diminuição da carreira anterior, né? A minha diminuição está aqui. Então, 2 pontos antes, olha, esses 2 antes aqui da diminuição, eu também vou fazer uma diminuição. Fiz uma diminuição. No próximo, outra diminuição. Agora, eu sigo ponto sobre ponto até o final. Agora, eu vou ponto sobre ponto até o final. Cheguei no final da carreira, vou fazer 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho e eu vou voltar agora. Esta será a nossa última carreira, porque é a 7ª carreira, né, de ponto sobre ponto. E eu vou fazer aqui os meus pontos sobre ponto até chegar ali na nossa diminuição. Chegando na diminuição, a gente para. Cheguei aqui na diminuição, né, nas minhas 2 diminuições, e no meio delas eu vou fazer outra diminuição. E agora, eu sigo ponto sobre ponto até o final do meu trabalho, sendo esta a última carreira. Finalizado, encaixei bem a touquinha aqui, bem encaixadinha, deixando reto aqui. O que eu vou fazer agora? Agora, aqui, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E eu vou encaixar aqui na ponta do gorro e vou fazer um ponto baixíssimo. Encaixar aqui no ponto, tá? Não pode ser entre os pontos, não, que fica um buraco. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo, puxando aqui os fios. Feito isso, eu faço uma correntinha, sem deixar o meu fio afrouxar. Corto aqui o meu fio.
e aqui eu vou arrematar, tá? Então, na hora que eu for arrematar aqui, eu passo meu fio por aqui para não ficar esse vão. Então, pelo avesso, eu vou arrematar aqui, passando aqui por trás, para não ficar esse vão. E o meu gorrinho tá preso, agora eu vou organizar direitinho aqui na cabeça do coelho. Agora, nós vamos fazer a orelha do coelho. Fiz o laço mágico, agora eu faço uma correntinha e mais 3 pontos dentro do meu laço, porque eu vou precisar somente de 4 pontos aqui dentro do meu laço. 4 pontos, puxo um pouquinho o meu laço, vou virar aqui e vou prender aqui no meu ponto e eu vou fechar este laço, tá? Só que eu vou virar ele, que ele fica do avesso, né? Esse é o direito dele. Então, eu vou virar aqui, deixar a pontinha aqui para baixo. Subo agora 1, 2 correntinhas. Aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento. No próximo, um ponto. No próximo, um aumento e no próximo, um ponto. Então, são 4 pontos, nós teremos um aumento, um ponto, um aumento, um ponto e vamos fechar essa segunda carreira. Fica essa pontinha aqui bem justinha. Com o aumento, eu fiquei com 6 pontos. Agora, eu vou subir 1, 2 correntinhas. Aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento novamente. E no próximo ponto, vou fazer 2 pontos. Então, nesta carreira, serão todos os pontos de aumento. Então, cada correntinha de base eu vou fazer 2 pontos, vou fazer um aumento. Sendo que na carreira eu tinha 6 pontos, agora eu vou ficar com 12 pontos. Ficou desta forma. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, né? Então, serão 12 pontos, ponto sobre ponto, por 2 carreiras. Então, serão 2 carreiras de ponto sobre ponto. Fiz aqui as 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou fazer 4 pontos, né? Ponto sobre ponto, já tenho 2 aqui. Mais 2 pontos, 1, 2, e eu vou fazer uma diminuição. Então, agora eu vou fazer uma diminuição. Então, nesta carreira será feito 4 pontos, uma diminuição, 4 pontos, uma diminuição. Encerro, então, esta carreira com 10 pontos. Finalizei aqui, já arrematei e deixei um fio para poder fazer aqui a costura da orelhinha. Vou aqui dobrar a minha orelha. Aqui tá o fio, né? Bem aonde está o fio, eu vou dobrar aqui bem a minha orelha. Vou dobrar aqui e eu vou pegar nesse ponto, primeiro ponto do outro lado, olha, pegando um ponto e o outro, e eu vou dar um pontinho aqui para juntar. Eu vou juntar uma parte com a outra aqui, ó. Vendo? Para ficar fechadinho dessa forma. Vou pegar aqui a cabeça do meu coelho e eu vou costurar aqui em cima. Vou costurar aqui uma orelhinha de um lado, a outra orelhinha do outro, bem juntinho aqui no meio, tá? Então, vou fazer outra orelhinha igual a essa, vou fazer essa costurinha aqui, vou colocar minha agulha na minha linha e eu vou costurar. Fiz a costura e ficou desta forma. Costurei 2 botões de roupa de bebê bem pequenininho, com linha e agulha comum aqui no rostinho do coelhinho. Agora, nós vamos demarcar aqui aonde é o centro
que é aonde nós vamos costurar o focinho, tá? Então, eu vou marcar aqui neste meinho, para saber que o focinho, o meio do focinho vai ficar aqui. Eu coloquei na agulha linha de ponto cruz, desfiei, tirei 2 fios da linha de ponto cruz e é com ele que eu vou fazer o bigode. Então, eu vou sair daqui, deste meio. Eu já sei que aqui é o meio do meu focinho, então aqui vai se esconder a minha linha. Colocado aqui no meio o meu fio, que vai ser coberto com o focinho, eu venho aqui na lateral, quase no final aqui, eu entro com a minha agulha e volto pro meio. Agora, eu venho um pouquinho aqui pra cima, pego esse pedaço aqui do ponto e entro aqui novamente. E agora, aqui embaixo, eu faço a mesma coisa. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Com o bigode costurado, agora eu vou fazer um triângulo daqui, aqui, aqui, para formar o focinho, tá? Então, eu começo aqui. Passo nó lá pra dentro. E agora, eu vou começar a fazer o meu triângulo. Então, passo pra lá esse fio e eu começo a fazer o triângulo aqui. Vou pegar aqui por baixo dessa laçada pra segurar melhor. Tá vendo? Eu vou empurrando o ponto e vou trazendo o outro pra cá. Aqui sempre no mesmo ponto e aqui eu vou colocando do lado. Tá? Aqui no mesmo ponto, vou fazer até aqui. Eu venho com laçadas até aqui. Feito o focinho, agora eu pego aqui embaixo, desço um ponto e eu vou sair com a minha agulha em qualquer lugar. Não precisa puxar muito, só um pouquinho. E assim tá pronto o focinho aqui do nosso coelho, tá? Procurar deixar um pouquinho frouxinho para não ficar repuxado aqui o ponto. E assim nós terminamos o nosso coelhinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado. Se inscrevam no canal Crochetar e até mais!